Graça e paz, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui com vocês, de conhecê-los, rever alguns amigos. E, enfim, é com muita alegria que a gente quer compartilhar um pouco daquilo que a gente também tem aprendido da Palavra de Deus. Acredito que o tema escolhido é extremamente propício. Acredito que o tema é necessário, fundamental para a atual conjuntura em que nos encontramos. É preciso, no meio do caos que vivemos, encontrar alegria. E a gente vai falar disso a partir de uma exposição que a gente vai fazer de Tiago. E eu queria já convidá-lo a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Eu vou ler aqui na versão Almeida 21, dos versículos 1 ao versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: Tiago, servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Amém. Qual dos Tiagos escreveu a epístola de Tiago? Filho de Zebedeu, filho de Alfeu, aquele que se chamava o menor, o pai de Judas, ou o meio-irmão de Jesus? Embora não seja possível a gente falar com tanta certeza qual desses Tiagos tenha sido o autor da epístola, a qual acabamos de ler a abertura, boa parte dos estudiosos, e eu entendo que eles têm razão, acreditam que a epístola tenha sido escrita pelo meio-irmão de Jesus. O meio-irmão de Jesus, Tiago, ele foi uma figura importante na igreja primitiva. E a gente sabe da sua importância principalmente por conta de obras importantes da história da igreja, como o clássico de Eusébio de Cesareia, a famosa História Eclesiástica. E ali nós sabemos e descobrimos que Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele também foi o primeiro bispo, o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. E ele era chamado naquela igreja de Tiago o Justo. E a grande pergunta é: por que aquela igreja o chamava de Tiago o Justo? Porque todos os dias, segundo o relato de Egésipo, todos os dias ele ia ao templo e ele passava a tarde, horas a fio, orando não só pelos membros de sua igreja, mas orando também por todos aqueles impenitentes que de alguma forma pecavam contra Deus. E ele orava horas a fio, dizendo: Senhor, não imputes a eles o pecado que eles têm cometido ao Senhor, perdoa-lhes os seus pecados, ecoando a oração de Jesus na cruz, que na cruz perdoa aqueles que o ofenderam. Egésipo diz que ele era chamado, e acostumavam a chamá-lo de joelhos de camelo, porque de tanto que ele orava, o seu joelho se deformou de uma tal maneira que se parecia com os joelhos de um camelo. Por isso chamavam também Tiago
de joelhos de camelo. Esse homem de oração era também um homem que pregava o evangelho de uma maneira muito intrépida. E a história nos conta que os fariseus e sacerdotes na época não viam com bons olhos a pregação de Tiago, porque percebiam que a pregação de Tiago era uma pregação que não só edificava a igreja, mas ao mesmo tempo confrontava os judeus, e mais do que isso, era responsável pela conversão de inúmeros judeus ao evangelho de Cristo Jesus, e passavam a acreditar, portanto, em Cristo Jesus como o Messias que fora prometido pelos profetas e que agora tinha morrido por todos aqueles a quem Deus havia chamado. E então, a pregação de Tiago provocou uma espécie de instabilidade entre os líderes sacerdotes e fariseus, ao ponto de eles questionarem a legitimidade de Tiago. E nesse momento a igreja ainda é uma igreja nascente, é uma igreja que ainda não está claramente dissociada do judaísmo, e ainda não tem iniciada a missão mais clara, mais precisa, mais explícita entre os gentios, tal como a gente vai ver com a pregação paulina e petrina, tanto a pregação de Paulo como a pregação de Pedro. E então eles resolvem instaurar um processo contra Tiago, e esse processo extremamente conspirativo e de 2 pesos e 2 medidas, precipitou com um julgamento não só injusto, mas um julgamento extremamente doloroso. Ele foi condenado por aqueles judeus ao apedrejamento, mas não sem antes arrastarem Tiago até o teto, até o telhado do templo, numa altura de aproximadamente 30 metros, e de lá de cima lançam Tiago ao chão. Mas Tiago não morreu, e incrivelmente, ele faz um gesto que ninguém espera. Ele está estatelado no chão, e o seu movimento é como o daquele que vai novamente pôr aqueles joelhos de camelo no seu devido lugar. Ele dobra os seus joelhos mais uma vez, e aquilo que ninguém espera acontece. Ele começa a orar, e a oração é a do seu meu irmão, mas que também é a oração do seu Senhor. Ele diz exatamente assim: imploro-te, ó Senhor Deus e Pai, que não leves em consideração o pecado destes homens. Perdoa-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Então, naquela mesma hora, as pedras começaram a vir de todos os lados e a rasgar o corpo de Tiago e atingir-o da cabeça à planta dos pés. Mas mesmo assim não foi suficiente. Do meio da turba de homens que apedrejavam Tiago, surge dali um lavadeiro, e ele surge com aquele bastão que ele usava para bater a roupa, e com esse instrumento que ele usava para bater a roupa, ele bate na cabeça de Tiago, até que Tiago não tenha mais nenhuma vida em si. Essa foi a morte de Tiago. Meus irmãos, não me assombra a morte dele. Não me assombra o fato dele ter sido lançado do teto. Não me assombra o fato do ódio daqueles homens contra ele, em cada uma daquelas pedras lançadas contra seu corpo. Muito menos me assombra o fato de um lavadeiro do meio da turba surgir com um bastão e destruir a sua cabeça diante de todos os que estavam ali. O que me assombra é um homem nestas circunstâncias, em meio a tão dolorosa provação,
dobrar os seus joelhos e começar a orar. Isso sim assombra. Me assombra porque me faz perguntar quais as razões pelas quais Tiago reagiu da maneira que ele reagiu. Que sabedoria é essa, capaz de fazer com que aquele pastor tão amado, tão querido, numa situação tão controvertida, tão dolorosa, tão sofrida, o que faz ele, diante dos seus algozes, não revidar com a mesma moeda, mas simplesmente não perder a ternura, não perder a misericórdia, e mais do que isso, não perder a sua capacidade de confiar em Deus e orar, perseverando diante da morte, diante da violência sofrida. O que é isso, meus irmãos? Que faz com que alguém, na hora mais difícil de sua vida, na provação mais terrível de seu ministério, na hora mais terrível de sua trajetória cristã, não reagir com seus planos, não fazer planos, não reagir com a sua própria mão, com o seu próprio braço, com sua própria força, mas simplesmente dobrar os joelhos e orar. O que é isso que faz com que irmãos cristãos ao longo de séculos, no meio das provações, não façam outra coisa senão dobrar os seus joelhos e orar? Isso tem um nome, meus irmãos: sabedoria. Não, a sabedoria não é aquela que você vai obter dos livros que você vai ler. Não, esta sabedoria não é aquela que você vai encontrar possivelmente em alguns seminários de teologia. Não, esta sabedoria não é aquela que você vai encontrar na ciência. A sabedoria que você vai encontrar aqui é aquela que se submete à única salvação para o homem na hora da provação: a palavra de Deus. Existe uma pergunta que atravessa toda a epístola de Tiago, do seu primeiro versículo ao seu último versículo. E essa pergunta, ela está explícita no capítulo 3, versículo 13, quando Tiago diz assim: quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Não é, portanto, aquele que tem um diploma de seminário, não é aquele que fez um doutorado, um mestrado em qualquer instituição respeitável do ponto de vista do conhecimento. Não, o sábio não é aquele que possui um vasto repertório enciclopédico, vários conhecimentos que são oriundos da sua leitura de livros. Não, meus irmãos, esta sabedoria de Tiago não é a sabedoria que vem da terra, não é a sabedoria que vem dos homens, mas é a sabedoria que vem do alto, e esta é a única sabedoria que vai fazer com que você e eu, na hora da provação, não recorra a outra coisa, senão aos joelhos, senão à oração. Se você quer conhecer uma pessoa, você não pode conhecê-la numa circunstância normal de sua vida. Todas as pessoas se escondem por detrás de diversas máscaras na estabilidade de sua vida e ministério. Ninguém se revela quando as coisas estão bem. Ninguém revela caráter quando as coisas estão caminhando bem. O caráter se oculta na estabilidade ministerial, na estabilidade financeira, na estabilidade eclesiástica, na estabilidade denominacional, na estabilidade de todos os contextos da nossa vida. As nossas máscaras servem para nos ocultar ali. Ninguém se conhece, e ninguém conhece verdadeiramente quando as coisas estão indo bem. A estabilidade não vai revelar o seu caráter. O que vai revelar o seu caráter é a aprovação. É o imponderável, aquilo que você não espera, aquilo que foge do seu planejamento, aquilo que não está naquilo que você julgava ser possível de acontecer por conta de todas as ações que você previamente estabeleceu que seriam suficientes para realizar os objetivos primeiros que você tinha estabelecido. Não, meus irmãos, não.
Nosso caráter não se revela nos planejamentos. Nosso caráter se revela exatamente na provação. Se você quer conhecer uma pessoa de verdade, você vai conhecê-la não na hora da bonança, mas na hora da tribulação. Planejamento revela nada mais, nada menos do que previdência. Pessoas que são capazes de serem previdentes, que são capazes de planejar antes de agir. Mas a reação vai revelar o caráter. A maneira como você e eu reagimos na provação, a maneira como eu e você reagimos no dia mau, revela nosso caráter, revela quem nós somos. Por isso, meus irmãos, diante do imponderável, a igreja sempre se revela. Seu ministério se revela diante do imponderável. Seus dons e talentos se revelam diante do imponderável. Sua percepção de mundo se revela diante do imponderável. O imponderável, aquilo que você não espera e que te sobrevém, e que te acontece, põe à luz o nosso coração. Quem entre nós é sábio o suficiente para ter joelhos de camelo? Quem entre nós é sábio o suficiente para, na hora da provação, não recorrer a todas as alternativas terrenas, mas recorrer a tudo que é celestial? Quem entre nós é sábio o suficiente não para suspeitar de Deus na hora da provação, mas para suspeitar de si mesmo? Não é difícil, meus irmãos, duvidar que Deus existe. É muito fácil. O seu desafio não vai ser duvidar da bondade de Deus, porque isso é fácil. Seu maior desafio não vai ser suspeitar da misericórdia de Deus e da sua compaixão, porque isso é muito fácil. O seu maior desafio é realizar a coisa mais difícil da sua vida: suspeitar de você mesmo, duvidar de si mesmo. A incredulidade com relação às coisas de Deus, elas são absolutamente fáceis de serem vividas. Mas a incredulidade com relação a nós mesmos, ela só se conquista quando o joelho já é como de um camelo, quando já não se confia mais em si mesmo, quando já não se acredita mais na sua própria interpretação da realidade, quando você questiona a sua própria leitura de mundo, quando você mesmo questiona a sua própria leitura da aprovação, quando você mesmo questiona a sua leitura de Deus, quando você mesmo põe em xeque a sua perspectiva, quando você de fato começa a ouvir a palavra de Deus. Sim, meus irmãos, como é sábio o homem que ouve a palavra de Deus e a pratica, porque não é ouvinte negligente, mas operoso e praticante. Este é o sábio, aquele que é capaz de ouvir a palavra de Deus na hora da aprovação e não reagir de acordo com as suas opiniões ou a sua visão de mundo, mas reagir de acordo com as orientações divinas, de acordo com as orientações celestiais, as orientações de Deus. Minha pergunta é: será que encontramos hoje a sabedoria que vem do alto em nossas provações? Quero nessa noite me dirigir em especial aos meus irmãos que estão em provações. Às vezes a nossa provação, meu irmão, mesmo que você esteja no ministério, não seja ministerial, não seja a ovelha que quer te matar. Talvez a nossa aprovação seja um filho que a gente ensinou tanto o evangelho para ele e se perdeu. Talvez a nossa aprovação maior seja a enfermidade que abateu o corpo da nossa esposa, que prostrou ela. Talvez a nossa maior aprovação seja o excesso de atividade e a nossa incapacidade de administrar corretamente a nossa agenda, ao ponto de criarmos uma espécie de doença da nossa alma, do nosso corpo, estamos estafados. Eu quero me dirigir a você, meu irmão.
não como alguém que encontrou a saída, não como alguém que está imune ou blindado contra todas as provações, não como alguém que quer orar por você, mas como alguém que quer orar com você, que quer dobrar os joelhos com você nessa noite, que quer aprender a orar na hora da provação. E a pergunta é: por quê? Porque temos uma dupla fragilidade. Dupla fragilidade. A primeira fragilidade é com relação aos nossos próprios planos, não é? Estabelecemos planos para a nossa vida e de repente as coisas não acontecem como a gente espera, e a gente acha que se a gente fizer tudo certinho, vai acontecer tudo conforme a gente planejou. Bem, resposta errada, as coisas não funcionam assim. A coisa fica pior quando a gente descobre que não só os nossos planos são frágeis, qualquer coisa pode acontecer e derrubar os nossos planos. A gente descobre que nós também somos frágeis. Nossa carne é frágil, nosso corpo é frágil, nossa mente é frágil, nosso coração é frágil, nossas mãos são frágeis, nossos joelhos são frágeis. E diante dessa fragilidade, nós nos perguntamos o que devemos fazer quando reconhecemos que de fato não somos aquilo que achávamos que éramos, que os nossos planos não são assim tão perfeitos como achávamos que eram. Porque, venhamos, não é? A gente não faz planos imperfeitos. Alguém aqui faz planos imperfeitos? Não. Deixe-me expor isso de uma maneira que a gente chama em lógica de, não é, argumento ao absurdo. Às vezes quando a gente quer explicar uma coisa e ela é muito simples, mas também muito difícil de entender, a gente oferece um absurdo e o absurdo torna a coisa mais clara ainda. Por exemplo, imagine, alguém aqui em sã consciência, planejou assim na sua vida: olha, minha história ministerial é assim, vai acontecer isso. Isso vai ser grandioso, vai ser um início de ministério apoteótico, vai ser uma coisa gloriosa, vai ser um crescimento bombástico, vai ter tanta gente que vai encher a igreja pela pregação do evangelho, vai ser uma comunidade de discipulado, essa igreja vai crescer, e você começa a imaginar os irmãos todos mobilizados, todo mundo amável, todo mundo, não é, ali empenhado a fazer a igreja crescer, e você imagina então um corpo de diáconos, não é, maravilhosos, anjos de Deus, prontos para abençoar a igreja para tudo, e você começa a imaginar tudo aquilo, e você fala: que coisa linda, mas você no seu planejamento diz assim: não, esse planejamento, essa história que eu estou escrevendo para a minha vida não é legal, eu preciso pôr um câncer aqui na minha vida, para isso aqui ficar emocionante. Você põe esse câncer na sua história? Não. Sabe por quê? Porque na sua história, no seu planejamento não existe drama. O seu planejamento é muito infantil, como o nosso planejamento, qualquer planejamento humano é infantil. Ninguém planeja e ninguém coloca na sua história o mal ou a provação como algo bom. Ninguém diz assim: não, precisa ter essa aprovação, porque senão o negócio não vai ficar bom. Não, Senhor, tem que ter no meu planejamento essa aprovação, bem aqui, bem na hora que as coisas estão bem legais, bem assim, para me jogar no chão e me humilhar. Põe mesmo, que isso vai ficar maravilhoso, vai ficar linda essa história. Não, a gente não faz isso. Nós somos frágeis, meus irmãos. Nós somos frágeis porque a gente não consegue enxergar que não existe no mundo de Deus uma história sem drama. Todas as histórias que existem no mundo têm um drama. Nenhuma história de homem que seja, que tenha pisado o pé nessa terra, tenha sido uma história sem drama. Porque a condição da existência humana é a condição do drama. Nem Jesus esteve livre do drama. A história de Jesus tem um drama. A história de Jesus tem uma provação. A história de Jesus tem uma humilhação.
A história de Jesus tem um momento de dor. A história de Jesus tem um momento de sacrifício. A história de Jesus tem um momento de autonegação. A história de Jesus tem um momento em que ele é humilhado perante os homens. E naturalmente você deve estar perguntando: Jonas, por que você está construindo tudo isso? Porque se eu não fizer tudo isso, a gente não vai conseguir enxergar a beleza que é a carta de Tiago. A carta de Tiago é escrita para uma igreja que Tiago chama a igreja da diáspora, a igreja da dispersão, a igreja que não está no seu lugar, ela está fora de lugar. E é bem possível que essa igreja, como a gente pode ler ela numa sentada só, descobrir o quanto ela pode estar passando por situações naquela época extremamente delicadas. Era uma igreja que possivelmente estava sob provações inúmeras, de diversas ordens. Ainda mais se a gente acredita que foi Tiago, o autor da epístola de Tiago. Então a gente sabe que possivelmente era uma igreja perseguida por judeus, uma igreja perseguida por aqueles que estavam preocupados com o avanço do cristianismo. Mas é uma epístola que começa dizendo a essa igreja exatamente isso. Versículo 2: Meus irmãos, considerai motivo de alegria. Pronto, para tudo agora, meus irmãos. Como assim? Como assim? Como alguém tem que considerar motivo de alegria o passar por provações? Você não pode, meu irmão, ler essa frase levianamente. O que seria ler essa frase levianamente? Dizendo, é a leitura do super crente, né? O super crente é aquele cara que diz assim: não, tá, considerar motivo de alegria eu tenho que passar por aflições. Ai, que legal, coisa linda, maravilhosa. Irmão, você não entendeu nada do que Deus está dizendo. O pior tipo de crente que existe na face da terra é o crente que não luta com Deus. É o crente que vive dizendo com a boca o tempo todo que ele está unido ali com Deus de uma tal maneira: ó, eu e Deus somos assim, ó. Esse é o pior tipo de crente que existe na face da terra, porque é mentiroso ainda por cima. Não existe, meu irmão, homem que cresça na comunhão com Deus que não lute com Deus. Mas eu quero fazer uma advertência antes que a gente entre por uma trilha que alguns irmãos fiquem mais escandalizados do que já devem estar. E pensem que eu estou dizendo que devemos lutar contra Deus e a batalha não é mais contra os demônios, mas é contra o Senhor. Então, para que você não precipite na sua interpretação do que estou dizendo, já adianto uma das frases mais bonitas que eu encontrei sobre a luta com Deus, que representa aquela luta do patriarca com o Senhor. É a interpretação que Kierkegaard faz daquela passagem, quando ele diz assim: a vida cristã é uma luta com Deus, e o cristão vai vencer a luta todas as vezes que ele for vencido. Essa maneira da gente entender a luta com Deus é aquela maneira que vai nos proteger de profissões de fé levianas. Por exemplo, dizer que confiamos em Deus quando na verdade não confiamos. Dizer que estamos em paz quando na verdade não estamos. Dizer que queremos a bênção de Deus quando na verdade queremos, se pudéssemos, era destruir tudo que está diante de nós. A luta com Deus coloca a nossa experiência com Deus na realidade e não na superficialidade. Uma pessoa que está lutando com Deus na hora da provação, ela está encarando aquela realidade da provação como uma experiência de renovação, de transformação, e que dali em diante ela não vai poder mais viver a sua relação com Deus da mesma maneira que ela vivia antes. A provação, ela faz parte do drama da criação, faz parte também da maneira pela qual Deus escreve nossas histórias, meus irmãos. Todo enredo de Deus tem um drama. Mas diferente de Shakespeare, Deus não tem nenhuma vocação para escrever tragédia. O drama não é o fim, o drama é o meio.
o fim é glorioso, meus irmãos. Mas esse glorioso, esse final glorioso, não acontece sem o drama. E a teologia da prosperidade, infelizmente, nos ensinou um falso evangelho. Um evangelho sem drama. Um final glorioso sem drama. Um final glorioso sem provações. Porque não consegue enxergar nas provações a maravilhosa e invisível graça de Deus. Então não é para a gente olhar essa frase e dizer assim: nossa, que coisa linda, entendi tudo, tenho que me alegrar na hora da aprovação. Não é tão simples assim. A primeira pergunta que você deveria fazer a Tiago, se ele estivesse aqui, era dizer para ele: joelhos de camelo, explica esse negócio aí, como é que eu tenho que considerar motivo de alegria o ter que passar por provações? Não seria o oposto, o comum? Não seria na hora da bonança eu considerar motivo de alegria o fato de estar sob bênçãos e alegrias e tantas coisas boas? Então eu tenho motivo para alegrar-me, então eu me alegro. Mas não seria evidentemente plausível que uma pessoa no dia mau, no dia triste, não se entristecesse? Será que isso não seria absolutamente normal? Será que isso não seria o caminho natural das coisas, a ordem natural das coisas? Mas você está pedindo para inverter essa ordem. Você está pedindo para que eu considere que as provações sejam pior do que isso, seja a razão da minha alegria. O grande ponto que a gente poderia observar aqui nessa abertura da carta é se perguntar em que medida isso é um encorajamento para quem está sofrendo. Imagine uma pessoa que está em provação e diga para ela: considere motivo de alegria. Coloque as coisas no plano real, para que a gente possa então parar e dizer assim: não, eu preciso entender que negócio é esse de considere motivo de alegria o ter que passar por provações. A grande pergunta que a gente deveria se fazer é: o que isso significa então? Parece que Tiago quer contestar uma crença comum de que ninguém poderia ser feliz nas provações. Parece que Tiago, quando diz considere motivo de alegria, ele está querendo dizer assim: por quê? Por que você acredita que na hora das provações uma pessoa não pode ser feliz? Ele quer contestar a certeza daqueles que julgam ser impossível ser feliz numa provação. Quando a gente analisa esse texto mais detidamente, a gente descobre que esse texto é claramente uma alusão ao maior e mais impressionante sermão pregado na face da terra, o Sermão do Monte de Jesus. Vocês lembram como abre o Sermão do Monte de Jesus? Abre o Sermão do Monte com uma cena muito bonita: silêncio. O Sermão da Montanha não começa com palavras. O Sermão da Montanha começa com silêncio. A descrição é da multidão cansada, com fome. E Mateus faz questão de dizer que da multidão saem os discípulos. E Jesus observa os discípulos saindo das multidões. Então, quando ele olha para os discípulos e não para as multidões, ele diz aos seus discípulos: felizes são. Quando ele diz felizes são, ele não diz felizes são porque vocês vão agora pregar o evangelho, vocês vão ter o carro do ano, vocês vão agora pregar o evangelho e vocês vão ser os filhos do rei e vocês agora vão onde pôr a mão
vai virar ouro, onde pôr a mão as coisas vão prosperar, vocês agora vão ser ricos e milionários e vão mostrar para o mundo que Deus é Deus de ouro. Não, ele diz: felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Felizes sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Meus irmãos, Tiago não está defendendo sua tese. Tiago não está defendendo uma experiência que ele teve. Tiago está defendendo a palavra de Cristo Jesus. O Tiago que escreve o que ele escreve não é o Tiago que está sob um suplício, é o Tiago que confia na palavra de Jesus, é o Tiago que acredita que os cristãos têm sim uma razão para se alegrar e exultar do dia mau. Mas sabe o que é curioso? Tanto o Sermão da Montanha como o sermão ou a epístola de Tiago, que muitos, pela própria construção da epístola, sugerem que ela possa ter sido uma homilia do próprio Tiago à igreja, um sermão de Tiago para a igreja, por conta das suas várias exortações. É importante que a gente entenda uma coisa curiosa. Existem duas palavrinhas no grego para falar de felicidade. Uma é eudaimonia e a outra é makarios. Eudaimonia é a palavra que Aristóteles usava para dizer que se tratava da felicidade almejada por aquele que é o homem virtuoso, o homem prudente, o homem que, deliberando corretamente, tendo em vista a felicidade, se torna virtuoso para que alcance a felicidade. Mas a felicidade que Jesus ensina no Sermão do Monte e que Tiago ensina àquela igreja é makarios. É a felicidade daqueles que alcançam a plena alegria, que é um estado de plena felicidade que se conquista apenas quando se confia em Deus. Não é porque você é virtuoso, não é porque você escolhe os melhores caminhos, mas é a felicidade que surge quando alguém confia no Senhor. Teve uma época que eu quis ser advogado. Tinha uns década de 80 aí, 90. Os irmãos sabem, não é? Principalmente entre os batistas, tinha uma tradição, né? Faz teologia e depois direito. Tem que ser pastor, tem que ser também, não é? Advogado. Eu entrei na faculdade de Direito e numa das aulas da faculdade de Direito, que era um curso de Teoria Geral do Estado, tinha um professor, ele era agnóstico, mas era um professor brilhante. Mas de vez em quando, ele fazia algumas provocações, e uma das provocações que ele fez numa das suas determinadas aulas, foi exatamente uma provocação com relação à felicidade. Ele dizia o seguinte naquela aula, naquela ocasião: não existe felicidade plena. O que os cristãos defendem, o que os gregos defendiam no passado sobre felicidade plena, não é algo factível. Pessoas não podem ser plenamente felizes, e ponto final. E quando a gente é muito jovem, meus irmãos, quando a gente é muito jovem, a gente é meio inconsequente, não é isso? A gente não mede muitas palavras, a gente não é tão cínico como a gente é quando a gente fica um pouco mais velho, né? E então a gente, não possuindo esse dom, esse vício do cinismo, a gente acaba desafiando aqueles que a gente deveria, né, pelo menos considerar os seus cabelos brancos ou coisa do gênero. Então, quando você é jovem, você não respeita muito isso. Então, quando o professor falou isso, eu levantei a mão e disse assim: professor, eu discordo, senhor.
Aí, né, você vê a molecada do lado, começa já a zoar, aquela coisa toda. Aí chega o professor e diz assim, com todo o tratamento que num curso de direito sempre acontece: então, doutor, dê as suas razões, dê os seus argumentos. Então eu disse para ele com jocosidade, né, que eu, professor, sou uma pessoa plenamente feliz. Ai, todo mundo deu risada, como vocês deram, também dei risada. E pela providência divina, o sinal tocou naquela mesma hora. O que deixou a situação extremamente favorável para mim. Peguei minha mochila, botei nas costas e com os amigos fui tradicionalmente para o café. De repente estou tomando o café ali na parte de fora da lanchonete e vejo a mãozinha. Quando eu olho, quem está atrás de mim? O professor. Nós vamos conversar agora sobre esse negócio que você acabou de falar lá na aula. Aí ficou estreito, irmãos. Aí a gente começou a conversar. Ele apagou o cigarro que ele estava fumando e começou a conversar. Foi uma conversa difícil, não foi fácil não. Mas eu me lembro que num momento daquela conversa, me veio na mente uma ideia que eu julgo ser uma iluminação do Espírito Santo, meus irmãos. Sabe aquela coisa que você precisa e você não tem? E você fala: Senhor, eu não tenho. É o gigante e eu não tenho nem pedra aqui. Me ajuda aqui. E veio uma ideia que ela foi tão forte, que até hoje ela serve para mim como um termômetro da minha vida, da minha própria caminhada com Cristo. Eu olhei para aquele professor e disse a ele o que ora vou dizer a vocês. Eu disse: professor, sabe qual é a diferença entre nós dois? Você é uma pessoa infeliz. E a sua vida toda é infelicidade. E você tem momentos de felicidade e de alegria. Duram só um instante. Eu, professor, sou o contrário. Eu sou uma pessoa plenamente feliz. E eu tenho momentos de provação. Eu tenho momentos de tristeza. Eles duram só um instante. Como está a nossa vida hoje, meus irmãos, diante das provações? As provações representam toda a nossa vida, ou as provações representam apenas um instante? O que é a provação que nós temos vivido hoje? Uma eternidade de dor e sofrimento que não passa, um medo, um pavor, um temor que todas as noites nos visita quando nós dormimos e deitamos nossa cabeça no travesseiro e parece tirar nossa alma pela garganta fora. Ou será que as provações têm sido apenas um instante? E mais do que isso, tem sido uma oportunidade para que pudéssemos crescer com Deus. Veja só como Tiago constrói o raciocínio dele. Meus irmãos, considerai motivo de alegria, grande alegria, plena alegria. Mais do que grande alegria, a ideia aí é de plenitude. Considerai motivo de plena alegria o fato de passardes por uma provação? Várias provações de tudo quanto é tipo, financeira, familiar, tudo que você puder imaginar. Aquele momento que você olha e você diz assim: meu Senhor, não está escapando nada. Meus filhos, minha esposa, meus bens, tudo à minha volta parece que está ruindo, tudo à minha volta parece que está despedaçando, meu mundo parece que está sucumbindo diante dos meus olhos. E então eu ouço a tua palavra me dizer: considere tudo isso motivo de alegria, sabendo que a prova da nossa fé, essa palavrinha aí, prova da nossa fé, não pode ser confundida com provação. Prova aqui não é prova de provação, aqui prova é prova de sinal, confirmação, docmos, né? Confirmação, a ideia de confirmar algo, a ideia de firmar algo. Então o que Tiago está dizendo? Considere motivo de alegria o ter de passar por aflições.
Para saber diz o quê? Que a prova da vossa fé, ou seja, o sinal de que você confia no Senhor, o sinal de que a sua alegria não é franqueada pelas circunstâncias, o sinal de que a sua felicidade não depende das provações, de que a tua felicidade, ela não está e ela não é serva das tuas provações, o sinal de que a tua alegria vence o mundo, de que a tua alegria vence as dificuldades, de que a tua alegria não só vence as provações, mas também as tentações, de não acreditar mais em Deus no dia mau, de desistir da obra do Senhor no dia mau, de desistir do ministério no dia em que o ministério parece ruir diante de você. O sinal de que você confia no Senhor vai aparecer é justamente na provação e não fora dela. Porque ninguém é conhecido, ninguém é confirmado no dia da bonança. Seu ministério não vai ser confirmado enquanto você não passar por provações. A provação é o sinal do teu ministério. Se você começou o ministério agora e não teve provação nenhuma, meu irmão, você não tem ainda o sinal do Senhor. Segura a onda. Fica quietinho no seu canto, escuta os mais velhos, escuta os irmãos que caminharam já tem 10 anos, 15 anos, pega esses irmãos, já estão há 20 anos pastoreando uma igreja, conversa com eles, gasta tempo com eles. O pato novo é uma história difícil de lidar, porque o pato novo acha que tudo é lindo e maravilhoso, mas o pato novo é uma farsa também. Ele só vai mostrar que ele é um pato novo na hora da provação. A provação vai revelar e confirmar o nosso ministério, porque planejamento revela só as suas ações, coordenadas e ordenadas, mas o imponderável, a aprovação e a sua reação a ela vai revelar seu caráter. Então o que Tiago está dizendo? Que é na hora da aprovação e não fora dela que o nosso ministério, que a nossa confiança, que a nossa fé em Deus é confirmada. Porque é na hora da aprovação que passa pela nossa cabeça a vontade de desistir. Mas é ali que se confirma a nossa fé. E aí você, convalescido, estatelado no chão, humilhado, enfraquecido, consegue dobrar os joelhos e insistir no que você faz todos os dias, orar ao Senhor e permanecer. Não é isso que Tiago diz logo em seguida? Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Isso, meus irmãos. A perseverança, ela acompanha esse sinal, acompanha exatamente essa confirmação da confiança em Deus. Confio em Deus, não consigo entender o que está acontecendo, não consigo entender por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, não consigo entender por que pessoas que eram tão queridas, tão amáveis, se voltaram contra mim ou se voltaram contra o ministério, não consigo entender por que as coisas estão acontecendo como elas estão acontecendo, não consigo entender, mas eu sei que Deus entende, e eu vou confiar no entendimento que Deus tem e não no entendimento que eu não tenho. É preciso confiar na sabedoria que vem do alto, na sabedoria daquele que conhece, e não na sabedoria daquele que acha que conhece, porque a sabedoria daquele que acha que conhece é terrena, mas a sabedoria daquele que conhece é celestial, é obra de revelação, vem do alto. Olha a sequência causal, né? Sabendo que a prova da vossa fé, o que ela produz? Não é vontade de desistir. Na hora da aprovação, quem confia no Senhor e tem essa confirmação do Senhor, vai encontrar forças de onde não sabe, vai encontrar poder de onde nunca imaginou que encontraria, vai se levantar como nunca imaginou que um dia poderia se levantar, vai descobrir coisas que antes jamais poderia ou seria capaz de ter descoberto.
e por isso vai perseverar. E não só isso, a perseverança deve ter ação perfeita. Ação perfeita aqui é inteira, de integridade. O termo aqui a gente poderia pensar em integridade, aquilo que é inteiro, não aquilo que é dividido, não aquilo que é separado, é parcial. Aqui ele está falando de maturidade cristã, meus irmãos. Aquele que considera motivo de alegria eu ter que passar por provações, sabe que na provação vai ser confirmada a sua confiança em Deus, e essa confiança em Deus confirmada vai produzir perseverança. A pessoa não vai desistir do Evangelho, não vai desistir de Deus por causa das provações e nem do ministério, vai continuar. E não só isso, é a sua perseverança que vai implicar numa coisa chamada maturidade. A maturidade não está em outra coisa senão na duração, meus irmãos. A civilização que nós vivemos é a civilização que você pode comprar tudo, mas maturidade não se compra. Maturidade é o tempo que dá. E a gente tem que saber esperar. Ela vem, mas ela só vem, em primeiro lugar, se houver perseverança. Você não tem maturidade para perseverar, você persevera para ser maduro. A maturidade não vem antes da perseverança, a maturidade vem depois. No entanto, há algo que precisa ser dito. Se maturidade é integridade, com isso eu quero encerrar a nossa exposição da primeira parte hoje. Se a integridade significa, portanto, essa maturidade, significa que na hora da provação, quando não apresentamos esse sinal de confiança, é porque a gente está dividido. O contrário da integridade é a divisão. A gente está dividido, a nossa alma está dividida, e a gente está dividido entre dois senhores, entre confiar em Deus e confiar no médico, confiar em Deus e confiar no conselho dos irmãos da igreja, confiar em Deus ou confiar naquilo que está diante de nós, nas nossas próprias mãos. Estamos então divididos, e reino dividido não subsiste. Mentes divididas não subsistem. O sinal da fé é o sinal da unidade da mente. A mente ganha a unidade, ela não está mais lutando contra ela mesma, ela não está mais dividida entre dois senhores, entre confiar em Deus e confiar nas saídas terrenas. A integridade vem com a perseverança daqueles que confiam no Senhor e não estão divididos. Eles confiam em Deus e querem o tempo todo permanecer confiantes no Senhor, porque sabem que se eles perderem a confiança em Deus, eles vão perder justamente a fonte de toda alegria na hora da provação. Mas alguém aqui poderia dizer: Jonas, estou cansado, minha mente está dividida, não sou íntegro, não sou maduro o suficiente para encarar as provações, o ministério está pesado, tudo está pesado para mim, tudo está superdimensionado, está tudo muito cheio, minha agenda quer me matar, eu olho para a Alicei, ela quer me matar. Qual é o conselho que você me dá? Versículo 5 e versículo 6. Se algum de vós tem falta de... O que tem a ver sabedoria com alegria, fé, perseverança, maturidade? Quem entre nós é sábio e tem conhecimento? Se alguém, portanto, não consegue perseverar no dia mau, não consegue alcançar a integridade, se alguém não é sábio, precisa de sabedoria. Precisa então clamar por Deus, por sabedoria. Peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, se ficar de um lado, se ficar com a mente dividida, não é? Pois quem duvida, ou aquele que duvida, o dipsicoi, né? Aquele que está com a mente, a sua alma dividida, cindida,
Pois aquele que está dividido, aquele que duvida, é semelhante à onda do mar, movida e agitada de um lado para o outro. Ora ele confia em Deus, ora ele confia nos homens, ora ele confia em Deus, ora ele confia nos homens, ora ele confia em Deus, ora ele confia nos homens, e ele é agitado no meio dessa tempestade de um lado para o outro. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Jonas, eu sou esse vacilante. Eu sou esse homem que na hora da provação se sente fraco, cansado e com a mente dividida. Eu preciso confiar no Senhor, porque eu não tenho mais alegria. Eu não tenho mais alegria no ministério. Eu não tenho mais alegria nas coisas que eu tinha tanta alegria ao fazer. Eu estou cansado. Eu disse a vocês que eu não queria nessa noite orar por vocês, mas eu queria orar com vocês. E se vocês estão passando, como eu e como tantos outros irmãos passam, por provações no ministério, na vida, em tudo que existe, eu queria convidar vocês a pedir sabedoria que vem do alto. Aquela sabedoria que faz com que pessoas no dia mau causem assombro ao mundo, não porque elas tentam resolver os problemas logo em seguida, mas porque os seus joelhos são como os de um camelo. Elas dobram seus joelhos e oram ao Senhor. Será que hoje existem joelhos de camelo aqui? Se há joelhos de camelo, eu queria, como Tiago, convidá-los a dobrar os joelhos mais uma vez diante do Senhor e a pedir sabedoria que vem do alto. Vamos fazer isso, meus irmãos.